Imagine estar diante de um homem que fala com uma autoridade nunca antes vista. Suas palavras não são apenas conselhos, não são apenas regras ou ensinamentos vazios. Elas são vivas, cortam a alma, desafiam tudo o que o mundo ensina sobre felicidade, poder e justiça. Esse homem é Jesus, e o que ele está prestes a dizer mudará o destino de todos que o ouvirem. O Sermão do Monte não é apenas um discurso, é a essência do reino de Deus derramada sobre aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ali, sobre aquela colina, diante de uma multidão ansiosa, ele revela um caminho que vai contra tudo o que a humanidade acredita. Ele diz que os humildes são os verdadeiramente grandes, que os que choram serão consolados, que os mansos herdarão a terra, que os puros de coração verão a Deus. Suas palavras não apenas ensinam, elas viram o mundo de cabeça para baixo. Enquanto os poderosos buscam força, ele exalta os fracos. Enquanto o mundo valoriza a vingança, ele prega o perdão. Enquanto todos procuram riquezas, ele diz que os pobres em espírito são os mais abençoados. O Sermão do Monte não é um discurso para agradar, não é um discurso para os que querem continuar na mesma vida. Ele é uma revolução. Ele desafia cada pensamento humano sobre justiça, sobre amor, sobre propósito. Jesus não oferece fórmulas fáceis, não promete riquezas, não ensina atalhos. Ele chama para um caminho estreito, difícil, mas que leva à vida eterna. E suas palavras são tão poderosas que, mais de 2000 anos depois, continuam ecoando, continuam desafiando, continuam transformando vidas. Quem se atreve a ouvir esse sermão sem ser impactado? Quem pode realmente entender suas palavras sem sentir o coração queimar? O que Jesus disse naquele monte foi mais do que palavras. Foi um convite para viver de uma maneira completamente nova, de um jeito que o mundo não entende, mas que o céu reconhece. Agora a questão é: você está pronto para ouvir e ser transformado? O Sermão do Monte não foi apenas um ensinamento bonito para emocionar as pessoas. Ele foi um chamado radical para um novo tipo de vida, uma que não se baseia nas regras do mundo, mas nas leis do céu. As palavras de Jesus foram como fogo, queimando tudo que era falso, tudo que era baseado no orgulho humano, tudo que impedia as pessoas de enxergarem a verdade. Ele não falou para agradar a multidão, ele falou para transformar corações. Ele olhou nos olhos de pescadores, camponeses, pecadores, religiosos, ricos e pobres, e disse coisas que desafiaram tudo o que eles acreditavam. Enquanto o mundo valoriza os fortes, ele exaltou os fracos. Enquanto o mundo busca vingança, ele ensinou a oferecer a outra face. Enquanto todos querem se vingar de seus inimigos, ele disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Quem ousaria dizer algo assim? Quem, senão o próprio Filho de Deus, poderia ter coragem de desafiar os instintos mais profundos da humanidade? E ele não apenas falou, ele viveu tudo o que pregou. Ele ensinou que aqueles que têm fome e sede de justiça seriam saciados, e depois mostrou essa justiça ao dar sua própria vida por aqueles que não mereciam. Ele disse que os puros de coração viriam a Deus, e depois mostrou que ser puro não era seguir rituais, mas amar de verdade, sem máscaras, sem segundas intenções. Ele falou sobre perdoar infinitamente, sobre não julgar os outros sem antes olhar para si mesmo, sobre buscar primeiro o reino de Deus ao invés das riquezas da terra. Suas palavras eram impossíveis de ignorar. Elas sacudiram o coração dos humildes e incomodaram os orgulhosos. Elas deram esperança aos desesperados e causaram medo nos poderosos. O Sermão do Monte foi mais do que um ensinamento, foi um divisor de águas. Ou você o aceita e se deixa transformar, ou o rejeita e continua preso às ilusões do mundo. Não há meio termo. E o mais impressionante é que cada palavra dita por Jesus ali continua ecoando até hoje. Séculos se passaram, impérios caíram, reis vieram e se foram, mas suas palavras permanecem vivas, desafiando, despertando, chamando cada pessoa a viver uma vida que o mundo não entende, mas que Deus honra. O Sermão do Monte não foi apenas um discurso. Seguir esse caminho não é fácil. O Sermão do Monte não é para aqueles que querem uma vida confortável e sem desafios. É para aqueles que têm coragem de nadar contra a maré, de abrir mão do que o mundo valoriza em troca de algo muito maior. Jesus não prometeu riquezas, não prometeu fama, não prometeu facilidade. Pelo contrário, ele disse que aqueles que escolhessem esse caminho seriam perseguidos, seriam insultados, seriam rejeitados. Mas também prometeu que esses mesmos seriam chamados filhos de Deus, que receberiam o reino dos céus, que encontrariam um tesouro que nada neste mundo poderia roubar. Ele olhou para a multidão e fez um convite:
não para uma religião, mas para uma transformação total de vida. Ele ensinou que a verdadeira grandeza não está em ser servido, mas em servir. Que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em se humilhar. Que a verdadeira riqueza não está no ouro, mas em um coração livre da ganância. E o mais impressionante é que ele não apenas falou, ele viveu cada palavra. Ele lavou os pés dos discípulos quando poderia ter exigido ser servido. Ele estendeu a mão para pecadores quando poderia ter os condenado. Ele foi até a cruz, humilhado, torturado, ridicularizado, mas não revidou, não amaldiçoou, não desistiu. No auge da dor, com o mundo zombando dele, ele praticou exatamente aquilo que ensinou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Se existe uma prova de que o Sermão do Monte não foi apenas palavras bonitas, essa prova foi a própria vida de Jesus. Ele mostrou que amar os inimigos não é fraqueza, mas a força mais poderosa que existe. Que buscar primeiro o reino de Deus não é perder tempo, mas garantir uma eternidade de glória. Que viver para servir não é humilhação, mas o maior privilégio que um ser humano pode ter. O Sermão do Monte é a chave para uma vida plena, mas poucos têm coragem de aceitá-lo. Muitos ouvem, admiram, até concordam, mas na hora de viver, escolhem os velhos caminhos, os atalhos, as ilusões do mundo. Mas aqueles que ousam confiar, aqueles que decidem viver o que Jesus ensinou, descobrem algo que dinheiro nenhum pode comprar: paz verdadeira, alegria que não depende das circunstâncias, um propósito que vai além do que os olhos podem ver. E, no fim, descobrem que tudo o que o mundo oferece é passageiro, mas aquilo que Jesus prometeu dura para sempre. Você pode ignorar esse chamado. Pode continuar vivendo como sempre viveu. Pode achar que isso é difícil demais, radical demais. Mas se algum dia seu coração sentir o peso do vazio, se algum dia você perceber que as promessas do mundo nunca são suficientes, lembre-se, as palavras de Jesus continuam de pé, esperando aqueles que têm coragem de segui-las. Se esse vídeo te agregou alguma coisa, compartilhe com alguém que precisa. Se inscreva no canal, deixe o like e comente uma experiência divina que você já teve. Obrigado por assistir e assista o vídeo que está aparecendo. Até a próxima!